Barbário. Eu tô aqui pra responder as perguntinhas que vocês deixaram pra mim lá no Instagram. Quando o canal bateu 4.000 inscritos esse ano, eu pedi essas perguntas e bastante gente mandou. Mas acabou que tava no meio da maratona de inverno e tinha muito conteúdo que precisava sair naquela época, senão não seria tão relevante. E eu acabei postergando, só que o canal acabou batendo 5.000 inscritos. Se sair, eu tô gravando isso aqui no dia 24. Se sair no dia 25, como eu planejo, vai estar saindo numa semana em que eu coloquei conteúdo todos os dias, que foi meu jeito de comemorar os 5.000 inscritos. Eu agradeço muito a todo mundo que tá aqui desde o começo comigo. Agradeço a quem acabou de chegar, mas que manda comentários, que interage. Já peço pra vocês deixarem o like nesse vídeo. Quem tá aqui me acompanha sem se inscrever, que se inscreva no canal. Isso faz bastante diferença pra gente. Se você já tá inscrito, se você gosta, compartilhe os conteúdos que você gosta com outras pessoas, sabe? Isso ajuda demais, assim. É por causa de vocês que eu tô aqui, literalmente. E esse vídeo, como ele de certa forma é um agradecimento a vocês e um pedido de desculpas pela demora de trazer esse vídeo, eu queria começar desse jeito. Tô aqui com um chazinho porque sexta-feira é meu horário de almoço e eu estou aqui gravando, então não dá pra abrir uma cerveja, não é mesmo? Porque não dá pra trabalhar depois da cerveja. Apesar de que já dizia, né? Nosso querido Chico Sainz, uma cerveja antes do almoço é muito bom pra eu ficar pensando melhor. A gente sabe que a gente não bebe só uma, então vamos às perguntas. Primeira pergunta é do Peter Lehman. Qual foi o melhor capítulo de Moby Dick pra você? O Peter conheceu o canal por causa de Moby Dick, a gente já conversou bastante sobre isso. Eu não saberia escolher o melhor, mas eu acho que o primeiro, assim, é um capítulo fantástico. É um capítulo que já faz a gente mergulhar completamente na história, porque apresenta o Ishmael, que é o narrador. Apresenta, se eu não me engano, no primeiro, mas assim, mostra já o Ishmael conhecendo o Queequeg, a gente já entende um pouco da potência cômica que existe nesse livro, para além de tantas coisas importantes que tem. A resenha de Moby Dick, se eu não me engano, é o vídeo mais visto do canal. É uma coisa que eu não imaginava quando eu fiz. E eu fico muito feliz de ter feito um diário de leitura dele, a resenha depois, porque é um livro que ficou marcado pra mim como um livro muito importante. Em grande parte por causa da relação que eu tenho com ele no canal. Depois, Sebo Privado perguntou: o país que você mais quer conhecer? E eu vou dizer 2, porque assim, eu quero por motivos diferentes, então acho que é válido. Assim, já fui para países na Europa e já fui para Argentina. Mas acho que a Bárbara que queria conhecer a Europa não é mais essa Bárbara aqui, assim. Acho que hoje em dia eu tenho muito mais vontade de conhecer a América Latina. Eu iria para absolutamente todos os países da América Latina. Quero ir, né? Assim, se eu puder escolher um lugar do mapa que eu quero colocar um alfinetinho em todos os países, é a América Latina, com certeza, e África também. Eu acho que eu vou colocar mais um país aqui. Então vamos lá, pra eu não começar a aumentar demais essa lista. Aqui na América Latina eu gostaria muito de conhecer Cuba, por uma questão de conhecer, ainda que depois de muitos anos, ainda que muito modificado o regime. Eu tenho muitos amigos que já visitaram Cuba e eles têm experiências maravilhosas, tanto políticas quanto de cultura mesmo, sabe? Então eu acho que seria um sonho ir pra Cuba. Ir pro México, conhecer a casa da Frida Kahlo, sabe? Passar o Dia de los Muertos, quem sabe? Nossa, eu amaria demais, assim, a comida mexicana, a cultura mexicana, aquele calor do caramba. Eu ia voltar bem bronzeada, porque eu pego bronzeado muito fácil, imagina aquele solzão. Aprender o nome das pimentas e quais eu posso comer e quais eu não posso, porque eu gosto de pimenta, mas eu não sou boa de comer pimenta. Deve ser uma experiência sensacional, incrível. Mais de uma vez, amigos meus que foram pro México me mandaram fotos de lá, então acho que fica muito clara essa relação minha com o México. E quando eu falei de África, eu pensei muito, eu quero muito visitar os países que falam português na África, né? Por exemplo, Moçambique, mas eu tenho uma ligação muito forte com a literatura nigeriana, né? Agora, inclusive, eu tô lendo O Mundo Se Despedaça, do Chinua Achebe, então acho que seria um país que eu adoraria conhecer. Eu sei que aqui em São Paulo a gente tem o arroz de jollof, por exemplo, que é o arroz que a Chimamanda sempre coloca nos livros dela, né? Ela tem essa sinestesia muito grande. Mas eu acho que comer o arroz jollof de lá é outra coisa. Por mais que o restaurante congolês que tem aqui em São Paulo, que eu sei que faz esse arroz, é de um congolês mesmo, é outra coisa, né? Existe uma atmosfera, existe o além da comida. Comer é mais do que comida. E desculpem, tá estourado aqui, ó.
É o meu caderninho de sempre porque tá bastante sol. Mas essa aqui é uma conversinha mais informal, eu não achei que fosse ser um problema. Estou aqui na sombrinha. Rafael Buda perguntou como começou sua relação com os livros. Então, eu até acho que já comentei isso em outros vídeos. Eu inicialmente ganhei um livro dos meus pais quando eu fiz 6 anos, né? Que foi naquela minha formaturazinha do pré. E nessa formaturazinha eu acabei por, de uma forma ou de outra, tendo meu primeiro contato com um livro meu, pessoalmente meu. Mas foi só mais tarde, com os livros da coleção Reencontro, do Shakespeare, que eu comecei a querer ler. E aí, depois desses livros da coleção Reencontro, eu tive a fase de ler Harry Potter, de ler Crepúsculo. E aí, uma nova fase completa, quando eu começo o canal, porque a gente se relaciona de uma forma diferente com os livros quando a gente tá publicando conteúdo sobre eles, né? Então, acho que é uma linha do tempo, assim, muito de altos e baixos, sabe? Eu tive momentos de muita leitura, momentos de menos leitura, acho que agora tá mais estabilizada, mas é essa loucura. Eu já falei em alguns vídeos de perguntas e respostas, eu acho. Vou deixar aqui nos cards se eu lembrarem qual. Jéssica Matos, sempre teve bons professores de literatura? Sempre. Eu tive o privilégio de estudar em escola particular a vida toda, tive ótimos professores de literatura, tanto é que algumas questões, assim, que as pessoas dizem que só estudaram na formação, né, na graduação de letras, eu tive no ensino médio, por exemplo, né? Eu lembro claramente que eu prestei FUVEST, Enem e Casper Libero. E eu gabaritei literatura em todas, eu acho. E não é porque eu era um gênio, assim, eu era uma pessoa que gostava e que tinha bom acesso a essas informações, entendeu? Tipo, matemática. Eu odiava matemática, ainda que eu tivesse bons professores de matemática. Teve um momento na minha vida em que eu decidi que eu não ia mais investir meu tempo nisso, e aí eu ia super mal nessas provas, né? Então existe uma confluência, né? De acesso e de vontade. Nunca é só acesso, nunca é só vontade, né? Mas ter acesso é muito mais passivo e ter vontade é muito mais ativo, né? Não à toa, quando a gente tem esse discurso da meritocracia, se coloca tudo em cima da vontade, né? Porque é mais fácil dizer que o ser humano não teve vontade do que dizer que ele não teve acesso. Enfim. Isso eu tô falando a nível individual, tá? Não tô falando com relação ao Estado. Com relação ao Estado, eu acho que o acesso é mais ativo e a vontade é mais passiva. Talvez tenha ficado confuso, desculpa. Mari Morgado, já pensou em desistir do canal? O que te motiva? Eu penso em desistir do canal 3 vezes por ano. Assim, mínimo, mínimo, mínimo. Dá muito trabalho e eu ganho pouca coisa com relação ao canal. E eu não tô dizendo que o retorno de vocês é pouca coisa, mas a gente sabe que num universo, no mundo capitalista, tempo é dinheiro. O meu canal só monetizou esse ano. Eu não faço muitos publis editoriais. Parceria mesmo com editoras é uma coisa mais recente também. Mas eu acho que aos poucos a gente vai entrando nesse mundo. E o que me motiva é porque sempre quando eu tô muito desesperançada com o canal, eu percebo que abrir mão do canal talvez seja abrir mão de algumas relações que só existem por causa dos conteúdos aqui. Isso me motiva a ficar. Eu acho que se essa fosse a única possibilidade, eu talvez arranjasse subterfúgios para manter essas relações sem o canal. Mas como eu vejo que há possibilidade de futuro pro canal, eu me mantenho aqui produzindo conteúdo. Mas confesso que às vezes é bastante triste quando a gente produz um conteúdo. Às vezes eu peço assim, ai gente, podem retweetar aqui no Twitter. E aí as pessoas, tipo, não sequer retweetam no Twitter. Imagina, tipo, vir dar aqui um like, vir ver o vídeo inteiro ou divulgar pra alguém, sabe? Então, tem umas coisas assim que a gente percebe. Larissa Rocha de Souza, você indicaria a poesia ou a prosa de Hilda pro meu TCC? Cara, que difícil. Não faço ideia. Assim, eu acho que primeiro que é uma questão muito individual. Então, não me atreveria. E outras são coisas completamente diferentes. Eu indicaria muito que você lesse e seguisse seu coração pra isso, sabe? Eu acho que não dá pra fazer um TCC bom sem gostar do que você tá falando. Mari Morgado, como consegue conciliar trabalho, leituras, canal, vida social e namoro? Tá, a parte boa aqui disso aqui é que eu não namoro. Então eu não tenho que conciliar namoro, mas brincadeiras à parte, vamos falar num cenário pré-pandemia, né? Que é onde existiu mais o meu canal. Quando eu comecei o canal, eu não estava trabalhando. Era muito mais fácil manter o canal. Hoje em dia, o que eu tento fazer eu gravo de finais de semana. E aí, durante a semana, ou à noite, ou nos intervalos do meu trabalho, eu edito. Os meus chefes são super tranquilos com isso. Quando não tem demandas, eu posso, por exemplo, editar o meu canal no meu trabalho. Então, os meus chefes seguem o canal. O Murilo, que trabalha diretamente comigo, segue o canal. Ele e a companheira dele. Então, sei lá, eu tenho muito apoio das pessoas que trabalham comigo pra continuar mantendo esse canal.
As leituras eu acho que é uma questão muito de... Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de procrastinar coisas. Então, quando eu tenho um tempo livre, eu sempre vou pegar livro. Eu nunca vou ficar rodando o feed à toa, porque eu me sinto improdutiva. Isso é uma coisa que eu quero muito trabalhar comigo. Eu quero me permitir ser mais ociosa, certo? Eu quero me permitir ler menos. Mas é uma coisa que eu ainda não trabalhei comigo, não elaborei comigo. Vida social, cara, eu saio muito. Eu saio muito. Eu tô sentindo muita falta na pandemia, porque assim, eu saio de tipo ir pra um bar, ou ir pra um restaurante, ou encontrar meus amigos 4, 5 vezes por semana, sabe? Tem semanas que, tipo, eu tô com muito trabalho e que eu preciso dar uma desligada. Eu saio todos os dias, nem que seja uma horinha, tipo, ou vamos palhar comigo ali na padaria da esquina e vamos jantar enquanto a gente troca uma ideia. Nem que seja isso, sabe? Mas eu gosto de compartilhar esse meu tempo com os outros, sabe? Acho que eu durmo pouco. Eu durmo umas 6 horas por dia, assim, mas não me faz falta. É, tipo, se eu dormir e acordar sem despertador, eu vou dormir umas 5, 6 horas. Acho que isso ajuda um pouco. Mas tem coisas saudáveis nessa minha leitura em quantidade, mas tem coisas não saudáveis. E eu não quero de modo nenhum estimular vocês a reproduzir os comportamentos que em mim não são saudáveis. Então, eu acho que essa transparência faz parte aqui. Mais uma pergunta da Mari, que entra um pouco na questão do namorado lá, né? Se algum namorado me desestimulou a ter o canal, algo assim. Na verdade, o meu ex-namorado foi quem me deu a ideia de ter o canal. Eu queria fazer um blog, eu cheguei a fazer o blog, mas eu acabei desistindo dele, porque... Eu acho assim, eu não sei se as pessoas são como eu, mas eu gostava de blog quando era na época do Tumblr, que era um blog barra rede social. Eu não consigo acompanhar os blogs de entrar no blog e ver, assim. Mesmo sendo jornalista e fazer isso com portais de notícias, eu acho isso muito louco. Então eu acho que eu percebi isso logo no começo do blog, acabei desistindo, eu já tive outros em outros momentos, mas eu acho que nunca foi muito a minha coisa. Quando eu entrei em jornalismo, eu queria fazer jornalismo, né, tipo texto, impresso, mas eu acabei abrindo minha cabeça e pensando em fazer rádio, pensando em fazer TV, então acho que isso também foi importante na minha decisão de fazer o canal. Talvez se não fosse a faculdade de jornalismo, eu nunca teria parado pra pensar na ideia de ter um canal. Inclusive, quem criou o nome do canal foi o meu ex-namorado, então até brinco que essa foi a minha parte da partilha de bens, né? A propriedade intelectual do nome do canal. Mas não teve de modo algum, e acho que hoje... Eu acho que a Bárbara de alguns anos atrás, talvez, balançasse com algum tipo de interferência. Acho que hoje, interferências diretas, e principalmente no meu trabalho, eu consigo lidar muito bem, né? Agora, quando a gente passa pra questão das pressões emocionais, pra esse tipo de coisa, eu acho que seria muito prepotente da minha parte dizer que eu sou imune a isso, né? É que eu acho que realmente, assim, trabalho pra mim é uma coisa que não se mistura. Então acho que seria um choque pra mim se alguém viesse palpitar sobre o meu trabalho, até amigas, assim, eu acho que seria um choque. Então, acredito que isso também não aconteça, assim. Já tratou com outros booktubers também da Mari? A Mari mandou muitas perguntas. Sim, conheço muitos booktubers. Já tretou ou tratou agora? Tô na dúvida. Acho que eu coloquei tratou, espero que você já tratou. Eu não tretei diretamente com nenhum booktuber, não. É claro que a gente sabe que tem gente que não gosta da gente. Mas isso faz parte, isso existe em todos os meios. Eu acho que majoritariamente, assim, todos os booktubers foram sempre muito receptivos comigo. Sempre tivemos boas conversas, nunca teve nenhuma treta direta. E com relação a sair, encontrar, tenho muitos amigos booktubers, alguns que moram longe, alguns que moram perto. Sempre que a gente pode, a gente se reúne. Já tive, se você olhar no meu Instagram, tem churrasco de booktuber. Eu saio pra beber com o pessoal aqui de São Paulo. Então eu adoro, adoro, adoro. Mari Morgado também sofre ataques por causa do seu posicionamento político, vegana, feminista, LGBT, fora do padrão? Sim, mas assim, principal, eu não recebo ataques do meu público. Meu público me conhece muito bem. Tipo, eles me compraram desse jeito, então vai ter que aceitar. Mas brincadeiras à parte, assim, meu público realmente não tem problema nenhum e nunca reclamou do meu posicionamento. Claro que eu sei que às vezes quando eu faço uma postagem mais política, em qualquer um desses sentidos que a Mari citou, tem uma galera que sai, que se desinscreve no canal, que deixa um dislike, ou que deixa de me seguir no Instagram. Mas eu acho que isso faz parte um pouco do jogo, né? A gente nunca vai agradar todo mundo. E eu acho que existe uma questão de pacto com quem tá me lendo e quem tá me assistindo. Quem tá aqui sabe que eu vou falar desse jeito, que essas são as minhas posições. Então, se você tá aqui, você tá disposto a ouvir algo do tipo, né? Seria... não faria sentido você estar aqui esperando que eu fosse tentar alguma neutralidade ou que eu fosse defender coisas que eu não acredito.
Mas os meus vídeos, como por exemplo, o do Feminismo para Todos, Todas e Todes, da Marcia Tiburi, é também uma das resenhas mais vistas do canal, principalmente porque tem feminismo no título. E isso faz com que muita gente venha de fora. Essas pessoas me atacam. Aí falam que eu sou filho de lavagem cerebral, que eu não tenho capacidade de pensar por mim mesma. E é muito triste ver que as pessoas não conseguem enxergar que na verdade isso tá acontecendo com elas, provavelmente, né? E não com o outro do qual estão acusando. Mas, né, não é mesmo? Também acho que assim, faz parte do jogo. Quando você decide colocar sua cara a tapa, você vai ter que estar disposto a ter esse tipo de coisa e vai ter que elaborar um jeito de lidar com esses ataques. Eu trabalho com jornalismo de redes, então de alguma forma eu acho que eu tô mais preparada para lidar com isso, emocionalmente até. Eu acho que ter trabalhado com isso antes me afeta menos, sabe? Ter visto que não sou eu que sou atacada, que todo mundo é atacado, não importa o posicionamento, não importa o quão bobo seja a questão, me fez lidar com isso de uma forma melhor, eu acho. Biblioteca da Haru. Como os pronunciamentos da JK interferem em obras consagradas? Em nada. A autora não é a obra. Como a gente sabe que a autora fez merda e a gente já leu o livro, eu acho que isso não interfere no livro que a gente já leu. A gente já teve experiência, a gente vai guardar pra sempre essa experiência positiva. A gente vai continuar sem gostar da JK, cara. A gente vai continuar falando que ela é uma pessoa ruim. E é importante que a gente separe o autor da obra. Ninguém vai ser perfeito. E se a gente for pegar as minúcias de cada pessoa, a gente não vai gostar de ninguém. E aí a gente não vai ler nada, não vai assistir nada, não vai fazer nada. Então, assim, na medida em que for possível separar a obra da autora, façam isso. Eu sei que às vezes não dá. Eu não consigo ler o Vargas Llosa, sabe? Mas depois de ler Jorge Amado, eu consegui... eu descobri coisas dele que eu não gostei e continuei lendo e não me sinto mal por isso, entendeu? Acho que existem divisões que a gente consegue, divisões que a gente não consegue. E aí os critérios de cada um vão ser de cada um. Folha de Girassol. Qual foi o primeiro canal do Booktube que você lembra de acompanhar? Eu não lembro o primeiro exatamente, mas eu lembro que foi um grupo específico, assim, sabe? Eu acho que perguntaram sobre as amizades. Eu acho que a gente faz amizades no Booktube e acaba a gente vai se indicando, né? E aí acabam formando bolhas até dos telespectadores. Mas assim, eu lembro claramente que o Geek Freak e a Mai do All About That Book são canais que eu sigo até hoje, apesar de a leitura não tem nada a ver, os tipos de livros que a gente lê, de vez em quando coincide, mas eu gosto muito de como eles pensam novos conteúdos, novos formatos, eu gosto deles como apresentadores de canal, então eu acho que primeiro, como alguém que tá aqui, eu tenho que assistir pra saber o que eles estão fazendo e tá atenta ao que tá se passando nessa plataforma que eu utilizo, e depois porque eu tenho esse carinho, né, de ter seguido desde o começo eles. Inclusive, esse ano fui convidada pelo Vitor para participar, inclusive junto com a Mai, da maratona de inverno, né? E fiquei muito feliz com esse convite, porque foi quase como que um fechamento de ciclo, assim, sabe? Tipo, as pessoas que me inspiraram no começo estão ao meu lado em alguns grupos, em alguns espaços, isso é muito legal. A própria Mel, né? A gente fez uma live no último dia da maratona e a gente falou pra Mel que a Mel era Serendipity quando eu comecei a seguir ela, mas agora é Tea with Mel. A gente falou que ela era minha inspiração e ela chorou ao vivo. Ela é uma querida, acho que é muito bom conhecer as pessoas que a gente admira e descobrir que elas são realmente pessoas dispostas a te dar espaço, pessoas dispostas a conversa, sabe? Eu acho que pelo menos assim, nesse sentido, eu tive, das pessoas que eu tive contato, né? Não me decepcionei com as escolhas. Renan Messias, se você fosse escrever uma biografia, de quem seria? Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande de pensar nisso, porque eu acho que eu sou meio clichê, eu gosto de pessoas que têm muitas biografias já, como a Hilda, como a Frida. Talvez da Hilda, assim, acho que a Hilda tem menos biografias, né? Então eu gostaria de explorar. Eu sempre quero fuçar onde ninguém fuçou. É a minha verve jornalística, né? De dar o furo. Eu sei que não seria a primeira a falar da Hilda, mas eu acho que tem muita coisa. Eu não li a biografia dela que eu tenho aqui, mas eu acho que é difícil esgotar a obra, né? E a vida de uma autora como essa em poucas obras. Eu acho que tem poucas obras sobre a vida da Hilda. Então, acho que seria meu primeiro ímpeto. Júlia Torres, quando você começou a se interessar pela literatura, acho que eu já conversei um pouquinho sobre isso com vocês na pergunta lá de como foi a minha relação com os livros. Eu diria que, assim, o meu primeiro interesse real pela literatura foi quando eu li a série Reencontro. Porque foi o primeiro momento na minha vida em que eu ativamente pedi um livro. Então, eu acho que isso mostra que eu deixei de ser uma leitora que lia o que eu recebia e comecei a exigir, demandar do mundo, né, pela literatura, sabe?
Apesar de que quem fazia essa mediação era meu pai, né? Porque eu era uma criança que não saía na rua e meu pai fazia a compra de livro não sempre pra mim. Leituras nas nuvens, seu livro LGBT favorito? Cara, muito, muito, muito difícil essa pergunta. Mas eu vou dizer um que ficou marcadíssimo pra mim esse ano, que foi o 8/7 da Cristina Judar. Já tá resenhando aqui no canal. Vou deixar a resenha aqui. Também recomendo muitíssimo a resenha do Will, do Translação Literária. Eu indiquei esse livro pra ele e ele abordou esse livro por um viés completamente diferente do meu, mas não excludente, né? Então acho que são vídeos que se complementam e eu vou ser a pessoa bairrista só porque eu indiquei e dizer que eu acho que esse é um dos melhores vídeos que o Will fez no canal, assim, dos que eu assisti pelo menos. Pessoal, dei uma baixada na persiana porque o sol tava começando a me oprimir pro lado de cá. Ele já tá aqui já. Enfim, vamos continuar com as perguntas. Les Livres d'Aline. Não sei falar francês. Autor latino-americano favorito. Ah, essa é a última pergunta. Eu me mexi aqui pra nada. Pra responder rapidinho. É muito difícil falar do meu livro latino-americano favorito. De verdade, porque eu tenho tô olhando aqui pra minha estante, né, de latinos, ao invés de estar olhando pra vocês, me desculpem. Tenho um carinho gigantesco, imenso por esse canto em especial da minha estante. Acho que é muito representativo do quanto a gente precisa se enxergar mais com latino-americanos e como a gente precisa conhecer melhor, porque ler essa literatura mexe com uma parte diferente de mim do que ler outras literaturas, né? E quando eu falo latino aqui, eu tô querendo dizer com relação a... incluindo o Brasil, não só América Latina, países de língua espanhola. Mas eu vou considerar essa pergunta como país de língua espanhola, porque livros nacionais eu sempre cito aqui, eu leio muitos nacionais, e eu acho que falar um pouco dos meus latinos favoritos seria mais representativo. Eu gosto muito do Jogo da Marilinha do Cortázar, e eu gosto muito da Fúria do Silvino Campos. São dois autores que, tendo lido um único livro, eu me apaixonei perdidamente. Apaixonada mesmo, mas eu poderia citar, por exemplo, Zambra, que eu já li alguns livros a mais, e que, como a Jéssica Matos falou no vídeo dela sobre... Não sei se ela fez sobre a vida privada ou se foi no vlog que ela leu, mas assim, é um autor que ele tem todas as características de coisas que não batem comigo, sabe? Ele usa vários recursos que se eu visse em outros autores, talvez eu usasse como, sabe? Eu fizesse graça com isso. Mas o Zambra conseguiu me conquistar, conseguiu me trazer pro lado Zambra da força, digamos assim. E eu acho que tem um pouco dessa conexão, tem um pouco da escrita dele. Assim, é uma coisa... eu não sei explicar. Eu sou uma pessoa que, diferente da Jéssica, tem um guilty pleasure por autores escrevendo sobre o processo criativo, que é uma coisa, né, que geralmente o pessoal que lê mulheres sempre critica, porque é uma coisa bem machinho, branco da Europa fazendo. Mas o Zambra faz isso com uma carga emocional e com um envolvimento que nenhum outro autor eu vi fazendo. Acho que eu vou... Ai, gente, o Pedro Hugo... Pedro Hugo Gutierrez também é um querido. Acho que eu gosto de como ele exige da gente uma suspensão da moralidade para poder ler o livro dele. Eu gosto desse espaço da irresponsabilidade dentro da literatura. Eu gosto desse espaço de transgressão dentro da literatura, acima de tudo. E eu tenho um carinho pela figura do Pedro Juan como uma pessoa, assim, que consegue falar do comunismo, mesmo tendo tantas críticas ao governo, né, atual, o governo que se instalou com a Revolução. É um homem que consegue demonstrar toda a sua força, toda a sua virilidade, mesmo nas entrevistas, e ao mesmo tempo questionar o porquê de estar fazendo isso, ou dizer, é cansativo ser macho o tempo todo, sabe? Então essas coisas, essa complexidade da figura do Pedro Hugo Gutierrez foi o que me trouxe para a obra dele, e dentro da obra foi o que me prendeu nessa obra. Eu acho lindo aquela entrevista entre o Pedro Juan e o Eric Nepomuceno, que o Eric Nepomuceno pergunta se o amor que Serena termina, e o Pedro Juan Gutierrez diz sim, sabe? Pra mim o amor é uma chama ardente, sabe? Pra mim eu quero um amor louco, ai gente, sabe? Eu vou parar por aqui, porque esse vídeo tá ficando longo. Eu agradeço demais as perguntas de vocês. Eu não sei quando chegaremos aos 6.000, mas eu queria pedir pra vocês... Eu já tinha feito esse vídeo de perguntas e respostas antes, então eu queria que vocês me ajudassem a escolher o que eu posso fazer na comemoração de 6.000 inscritos do canal. Peço pra vocês deixarem aqui no box de descrição, no box de perguntas. Isso me ajuda demais a pensar o conteúdo. Sempre surgiram coisas.
quando não é uma demanda do tipo, leia tal coisa, faz assim, eu adoro receber isso de vocês, entende? Porque é um diálogo, sabe? E vocês podem perceber potências aqui do canal que eu não percebo. Então, me ajudem com isso. Me ajudem também compartilhando os vídeos que vocês mais gostam, seu vídeo favorito, ou numa rede social, ou diretamente para um amigo, sabe? Amiga, eu acho que você vai gostar desse vídeo, eu acho que você pode gostar desse livro. Vem conhecer por esse aqui. E, cara, agradeço muito a quem já faz isso, porque eu sei, tem muita gente que já faz isso. Eu conheço muitos rostinhos aí dos comentários, conheço muitos rostinhos lá do Instagram. Sempre que vocês precisarem me seguir em alguma rede social, tá tudo no bloco de inscrição. O meu link da Amazon, eu ainda não tenho um link comissionado da Amazon, mas o meu link da lista de desejos tá aqui também. Então, sempre que vocês quiserem me mandar alguma coisa, muita gente vem pedir no Instagram, o link da Amazon tá sempre aqui no bloco de inscrição. E eu agradeço muito pelo companheirismo, pelo carinho que vocês me dão, por essas perguntas, pela paciência, pela troca. Eu acho que principalmente nesse momento de pandemia, tá sendo muito rico ter todos vocês, sabe? Tipo, poder investir um pouco mais de tempo no meu canal e ver que investir mais tempo no meu canal dá um retorno maior, não só no sentido financeiro, eu acho que no financeiro nem teve tanta mudança, mas no sentido humano da coisa mesmo, das trocas que a gente faz. É isso, eu vou parar por aqui, parar com a fofurice. E é isso, um beijo e até a próxima.